O que você faria se ganhasse alguns milhões na loteria? Conheça a história de algumas pessoas que ganharam muito dinheiro na loteria, mas perderam tudo. Cerca de um terço dos ganhadores de loteria entram em falência apenas alguns anos depois de receberem os primeiros milhões, segundo pesquisa nos Estados Unidos. No Reino Unido, o jornal britânico The Times listou 10 sortudos que ficaram famosos pela gastança e acabaram com a fortuna em pouquíssimo tempo. No início da década de 60, Vivian Nicholson ficou conhecida por dizer que iria gastar o prêmio de 152 mil libras, cerca de 3 milhões de libras ou 23 milhões de reais em valores atuais. Depois de tirar a sorte maior, ela ficou viúva, casou-se mais 5 vezes, precisou de tratamento para alcoolismo, foi deportada de Malta, atentou contra si mesma e foi internada em um hospício. A vida de Vivian foi adaptada para o cinema. Em 1989, Willie Hurt ganhou 3 milhões de dólares, mas apenas 2 anos depois ele já tinha gasto praticamente tudo, com divórcio e drogas. Hurt foi acusado de assassinato. De acordo com o jornal, antes de ser sorteado, o morador de Michigan, nos Estados Unidos, tinha uma vida social estável. Depois perdeu o contato com a mulher e a custódia dos filhos. Evelyn Adams foi premiada na loteria de Nova Jersey 2 vezes, em 1985 e 1986. Segundo o Times, a chance de vencer 2 vezes na loteria é de 1 em 17 trilhões. Mas a sorte não foi suficiente para ela não ter mais preocupações. Evelyn perdeu grande parte dos mais de 5 milhões de dólares ganhos em jogos de azar e hoje vive em um trailer. Já Chef Magic, que ganhou quase 7 milhões de dólares com um bilhete de loteria comprado com sua última nota de 5, passou anos viajando pela Ásia e África, comprando carros esportivos, imóveis e investindo em empresas. Mas suas escolhas levaram à concordata em 2006. Aos 19 anos, o britânico Michael Carroll faturou 9,7 milhões de libras. Imediatamente comprou 4 casas no Reino Unido, uma na Espanha, 2 BMWs, 2 Mercedes e uma parte do time de futebol Glasgow Rangers. Depois de ser pego com drogas, o jovem foi condenado a 9 meses de prisão por ameaçar crianças com um taco de beisebol em um evento religioso. Após isso, voltou a ser lixeiro e depois tornou-se lenhador na Escócia. Em 1990, Rhoda Tuff ganhou 13 milhões de dólares na loteria da Flórida, nos Estados Unidos, e gastou junto ao marido até serem processados por sonegação de impostos em 2006. Segundo a publicação, os dois viviam na pobreza quando foram presos e Rhoda fingiu ter esclerose múltipla para evitar a condenação. Mas agentes federais gravaram imagens dela fora do tribunal, sem nenhum indício da doença. Ela foi condenada a 2 anos de prisão e ao pagamento de $1 milhão à Receita Federal dos Estados Unidos. Já William Post viu seus familiares se voltarem contra ele após receber o prêmio de mais de 16 milhões de dólares na loteria da Pensilvânia, em 1988. Uma ex-namorada o processou para ficar com parte da fortuna. Seu irmão foi preso por contratar um assassino para matá-lo. Seus parentes investiram seu dinheiro no ramo de carros e restaurantes e depois faliram. Em seguida, Post passou um tempo na prisão por atirar em um cobrador, quando suas dívidas já atingiam cerca de $1 milhão. A sul-coreana Janet Lee, do Missouri, ganhou 18 milhões de dólares e logo se mudou para um condomínio fechado de milionários em St. Louis. Então decidiu gastar boa parte do dinheiro apoiando o Partido Democrata, seja em campanhas presidenciais ou em outras questões partidárias. Essas doações fizeram com que ela tivesse acesso a pessoas como Bill Clinton, com quem chegou a jantar. Outras doações de caridade também a fizeram ter um jantar com o então presidente sul-coreano Kim Dae-jung. O problema foi que o prêmio da loteria era dividido em $600 mil por ano. Impaciente, Janet começou a parcelar tudo, inclusive sua casa, e gastar o dinheiro que ainda não havia recebido. Com o tempo, passou a ter dívidas altas com os bancos, principalmente com cartões de crédito. 8 anos após ganhar o prêmio, declarou falência, tendo apenas $700 em suas contas bancárias e 2,5 milhões de dólares em dívidas. O fim de Billy Bob Harrell foi o mais trágico. Depois de ganhar 31 milhões de dólares em 1997, ele começou a sofrer pressões para ajudar estranhos e deu boa parte do dinheiro para a igreja e instituições de caridade. 2 anos depois, ele atentou contra sua própria vida e a família tenta descobrir como pagar os impostos devidos e para onde foi o resto de sua fortuna.
Jack Whittaker, ao contrário dos outros da lista, já tinha um patrimônio de 17 milhões de dólares quando ganhou 315 milhões de dólares. Então começou doando dinheiro para fundações que ajudavam necessitados da Virgínia Ocidental. No entanto, segundo a publicação, Whittaker foi preso por dirigir embriagado, gastou mais de 100 mil dólares em um clube adulto, teve cerca de 545 mil dólares roubados por policiais que pegaram o dinheiro de seu carro e respondeu por diversos processos por dívidas em jogos de azar. Sua neta morreu por causa dos vícios, em boa parte financiado com a mesada de 2 mil dólares mensais que ele dava. Jack Whittaker morreu em 2020, aos 72 anos, após um bom período lutando contra algumas doenças.